Bom dia, turma, tudo bem? Bom, eu vou tentar reproduzir aqui um vídeo onde a gente vai dar continuidade à nossa disciplina e às nossas aulas de ciência, tá? Antes da gente interromper as nossas aulas, nós já tínhamos começado a estudar a dinâmica da vida na Terra, certo? Então, eu vou lá para a página aonde a gente parou, para a gente poder dar continuidade ao assunto, né? A gente fez a aulinha prática e tudo mais lá no jardim. Então, a gente parou aqui, né? Na biosfera, onde tudo se organiza, onde tudo se completa, onde tudo vive em harmonia ou não, certo? Aqui no livro digital de vocês, tem essa imagem que reflete bem o exemplo do indivíduo que vive em população, em uma comunidade, que habita em um ecossistema e vive num bioma dentro da nossa biosfera. Então, tudo começa aqui pelo um indivíduo. Aqui nós temos o exemplo de uma anta, que logo vive em uma população, né, da sua espécie. Isso forma a população da espécie das antas, né? Essa espécie aqui, eu não sei dizer para vocês qual é a espécie dela, mas é um tipo específico de anta, certo? E vai viver, essa população de anta, ela não vive sozinha em um ambiente, certo? Ela vai viver em uma comunidade. E o que seria a comunidade? A comunidade é onde está presente outros seres vivos. Aqui tem um exemplo do tamanduá-bandeira, mas tem plantas, vegetação, né? Que são os vegetais, árvores, graminhas, flores, solo. Tem outros animais também que fazem parte dessa comunidade, vivem em harmonia, em competição, em disputa pelo território, mas eles estão ali presentes naquela comunidade, certo? Depois do indivíduo viver em uma população, habitar em uma comunidade, ele vai para um ecossistema. Aqui nós temos a onça pintada. E a onça pintada representa aqui um ecossistema. Por quê? Dentro de um ecossistema vai existir tudo isso que eu acabei de citar para vocês. Indivíduos que vivem em uma população, que vivem dentro de uma comunidade e que essa comunidade vai viver dentro de um ecossistema. Eu sei que a imagem tá dando umas falhazinhas, mas é porque eu tô gravando no meu computador, tá bom? Mas eu acredito que tá dando de entender, né? Então, como eu tava explicando para vocês, deixa eu chegar mais perto aqui pra gente poder visualizar melhor, tá? Bom, como eu tava explicando para vocês, esse indivíduo, ele vai viver junto a uma população. Poderia ser qualquer espécie. E essa população vai viver dentro de uma comunidade, que vai estar inserida em um ecossistema. E os ecossistemas, nós sabemos que pode ser dentro de uma mata, dentro de uma floresta, no jardim da sua casa, né, num vasinho de planta. E o que seria um ecossistema, né? Lembra que a gente aprendeu lá na nossa aulinha prática? É a interação dos fatores abióticos e bióticos. E o que são fatores abióticos? É tudo aquilo que não possui vida. E o que são exemplos de fatores abióticos? Temperatura, chuva, água, solo, o sol. Eles não são componentes que não possuem vida, mas são extremamente importantes para que haja vida na Terra. Sem esses componentes, não haveria vida na Terra. Então, o ecossistema é a interação dos fatores abióticos, que são componentes que não possuem vida, com fatores bióticos, que é tudo que possui vida. E nessa imagem aí, nós podemos citar como exemplo o tamanduá-bandeira, a anta, a onça pintada, a vegetação. Tudo são fatores bióticos. Por quê, professora? Porque possui vida, tá? Tudo bem até aí? Vamos dar continuidade, então.
Então, esse ecossistema daquela determinada região vai viver inserido em um determinado bioma. E vamos trazer para a nossa região que nós vivemos, que é a região norte. Qual o bioma que predomina aqui na nossa região norte? O bioma amazônico, né? A Amazônia. A Amazônia é riquíssima em uma biodiversidade incrível, seja ela de fauna ou flora. Nós somos privilegiados, certo? Porque temos um dos biomas mais lindos que já pôde ou possa existir no planeta, certo? Então, nós temos uma grande biodiversidade, né? De animais, plantas estudados pelo mundo inteiro. Então, esse ecossistema, ele vai viver inserido dentro desse bioma, que é algo maior, macro. E o que seria, professora, um bioma? Seria o conjunto de ecossistemas. Por que conjunto de ecossistemas? Porque não existe só um ecossistema terrestre. Vai existir também tipos de ecossistema aquático, aéreo, que vão se interrelacionar e formar o bioma, certo? O bioma aquático muitas vezes se mistura com o bioma terrestre, vai depender das circunstâncias, da escassez de comida, de alimentação, da competição, certo? Então, eles acabam se interagindo, tá bom? E esse bioma, que é o conjunto de ecossistemas, ele vive dentro de uma biosfera, ok? Tudo bem até aqui? Então, eu vou baixar aqui um pouquinho. E essa imagem, ela é bem interessante, porque aqui fala um pouquinho do habitat, certo? O habitat nada mais é do que o local onde determinada população vai habitar, predominar. Aqui nós temos o exemplo de um formigueiro, certo? Não sei se vocês são como eu sou muito curiosa e eu gosto muito de observar seres pequenos, né, micro. E aqui nós podemos ver o habitat de o que nós chamamos de um formigueiro. É onde as formigas vão interagir, se relacionar, disputar, depositar, armazenar, certo? E aquilo ali é o habitat delas. Então, habitat é o local que nós denominamos aonde aquela espécie vai, onde aquela espécie vai conviver com outras espécies, ou a sua mesma espécie, tá? Quando eu falo outras espécies, porque dentro de um formigueiro, existem várias associações, relações ecológicas, que mais tarde vocês vão estudar sobre isso, mas já adiantando para vocês, as relações ecológicas, elas acontecem no momento em que duas espécies, por exemplo, querem se beneficiar, certo? E a gente sabe que as formigas, elas levam bastante alimento, né, matéria orgânica para o seu formigueiro. E elas precisam de ajuda, né, para decompor essa matéria orgânica. E quem que vai ajudar elas? Alguns tipos de decompositores. No caso específico, os fungos. Então, os fungos, eles têm um papel primordial aí no formigueiro. Por quê? Ele não vai causar malefício para as formigas, ao contrário, vai trazer benefício. E da mesma forma que ele vai beneficiar o formigueiro, ele também se beneficia. Por quê? Ele se alimenta dessa matéria orgânica e automaticamente ajuda na reciclagem, na decomposição e a essas formigas se manterem saudáveis dentro desse formigueiro, certo? Então, isso aqui nós temos como exemplo de um habitat, tá? Se vocês quiserem abrir o livro digital de vocês depois e assistirem esse videozinho aqui, é só clicar aqui e vocês vão pro link lá no YouTube para assistir. Deixa eu ver do que se trata a fala das formigas cortadeiras.
Isso aqui, num outro momento, eu vou passar para vocês, tá bom? Ou eu vou deixar o link para vocês lá na nossa sala virtual, tá? Então, continuando aqui, se nós falamos do habitat, não tem como não falar do nicho ecológico. O que é nicho ecológico, professora? É aqueles armáriozinhos lindinhos que eu coloco minhas bonequinhas, meus carrinhos, meus livros. Não, não é isso. Nicho ecológico é o papel que cada indivíduo, ou um ser vivo, ou aquela espécie, vai manifestar ou Alunos, então, para a gente concluir a questão do nicho ecológico, finalizando, é o papel que cada organismo vivo vai desempenhar no seu ecossistema, tá? Então, agora, vocês vão fazer essa atividade aqui para mim, juntando as peças, tá? Façam ela, tirem foto e me enviem aqui na sala de estudo ou no meu privado lá no nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a transferência de energia, tá? Em um ecossistema. Como isso vai acontecer, essa transferência de energia dentro de um ecossistema? Tudo acontece a partir dos produtores, né? Os produtores são as plantas, e as plantas, elas realizam um processo que nós chamamos de fotossíntese, que ajuda elas a captarem e a reservar nutrientes e gerar energia, né, no seu metabolismo. Durante todo esse processo, as plantas, elas vão receber luz, né, luz solar, calor. Através da luz solar, elas vão absorver o gás carbônico, que vai mais tarde se transformar em glicose, formar então a molécula de açúcar, que constitui o alimento dela. Feito isso, ela vai liberar, após todo esse processo de reserva de nutrientes, alimentação, certo? Ela vai liberar o oxigênio para a atmosfera, tá bom? Então, com isso, através desse processo, elas conseguem armazenar energia e ainda ajudar o meio ambiente, tá bom? As plantas, elas são as grandes fornecedoras de O2, né, na atmosfera. Não somente elas, né? A gente sabe também que as algas, elas também produzem uma grande parte do nosso oxigênio, tá bom? Então, dando continuidade a essa transferência de energia, tudo vai começar nos produtores, que vai levar para as cadeias alimentares. Olha aqui, ó. Vou marcar aqui para mostrar para vocês. Vai levar para as cadeias alimentares, certo? Que formam conjuntos e aí sim formam as teias alimentares. Então, as teias alimentares são conjuntos de cadeias alimentares. Cada cadeia alimentar mostra como cada ser vivo vai sobreviver no meio ambiente, né? Naquele seu ecossistema, tá bom? Aqui embaixo mostra a sequência de uma cadeia alimentar, ó. Temos aqui a castanheira, né? Que produz a castanha, que vai servir de alimento para a cutia. Em seguida, vai servir de alimento para o cachorro vinagre. Então, a energia que a castanheira obteve do sol, através da temperatura, dos raios solares, né, da luminosidade que ela recebeu, ela vai transferir para a cutia em forma da alimentação, né, em forma do fruto da castanha. Então, essa energia absorvida pela castanheira, que foi acumulada lá no fruto, que ajudou a preparar o fruto para ser ingerido pela cutia, vai ser transferida essa energia para o cachorro vinagre, que foi armazenada na cutia, já que uma vez o cachorro vinagre é um carnívoro, tá? Então, aqui nós temos um produtor, que são as plantas, consumidor primário, que é a cutia, e um consumidor secundário, que é o cachorro vinagre, ok? Agora, vocês também façam essa atividade aqui, troca de ideias, tá? E me enviem também no privado ou aqui na sala de estudo pelo Google, tá bom? Até mais!